Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o cálculo de área usando integrais definidas. Então, temos aqui um exemplo de uma função qualquer no plano cartesiano. Então, vou chamar essa função de f de x. Então, aqui foi delimitado o intervalo fechado AB. Observem que essa função ela é estritamente positiva no intervalo AB. Ou seja, para todo e qualquer x pertencente ao intervalo, nós temos f de x maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Isso é importante porque quando a gente determinar a integral definida que vai nos dar essa área, para as funções positivas acima do eixo x, a integral é positiva. Quando temos funções negativas no intervalo, a integral é negativa. E, portanto, nesses casos, a área vai ser dada pelo módulo do valor da integral. Então, aqui, de forma geral, aqui, a área vai ser a integral definida de a até b da função f de x dx, ok? No caso das funções negativas para o intervalo, nós vamos ter o módulo daquela integral. Aqui nós temos uma função, vou chamar essa função de g de x. Essa função g de x ela é estritamente negativa para qualquer valor de x no intervalo AB. Então, aqui, g de x é menor ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Nesse caso, a área destacada vai ser dada pelo módulo da integral de a até b da função g de x dx. Então, quando a gente for calcular a área entre uma curva e o eixo x, a gente precisa saber se a curva é positiva ou negativa, ou se existe uma alternância de sinais nesse intervalo. Porque onde a curva é positiva, a gente tem que tomar a integral definida diretamente, e onde ela for negativa, a gente deve usar o módulo, certo? Então, o primeiro passo é sempre calcular, ou melhor, é sempre fazer o esboço da curva e observar em que região se encontra a área que a gente quer calcular, se a função é positiva ou negativa naquela região. Observe esse exemplo. Queremos calcular a área entre a curva e o eixo x no intervalo de 1 a 3. Então, a curva que a gente tem aqui é a função de segundo grau, x ao quadrado menos 4x. Nós vamos começar fazendo o esboço do gráfico. Para fazer o esboço do gráfico, eu vou usar os principais pontos dessa função. Quais seriam eles? Os pontos de interseção com os eixos x e y. A interseção com o eixo y ocorre sempre no termo independente, que para essa função é o valor de c, que é zero. A interseção com o eixo x ocorre nos valores que recebem o nome de raiz. Para achar as raízes, a gente iguala a zero e calcula os valores de x que anulam a função. Então, calculando as raízes. A função x ao quadrado menos 4x igual a zero. Por ser uma equação de segundo grau incompleta, a gente pode fazer por fatoração. Como os dois termos possuem x, vou colocar o x em evidência. Vai ficar x menos 4 igual a zero. Então, daqui a gente tem que x é igual a zero, é uma das raízes. Ou x menos 4 igual a zero. Aqui a gente tem a outra raiz, x igual a 4. Essa é uma função de segundo grau que vai apresentar graficamente uma parábola de concavidade voltada para cima, já que o termo principal, o coeficiente do termo principal, o a, o termo principal está aqui, o a é positivo.
Sendo positivo, parábola de concavidade voltada para cima, cortando o eixo x no 0 e no 4. Então, a minha parábola, ela vai fazendo o esboço dela, vai ser isso aqui. Como a gente quer no intervalo de 1 a 3, aqui eu tenho as raízes 0, 0 e 4. O 1 tá aqui, o 3 tá aqui assim. Então, nesse intervalo que foi solicitado, a função ela está abaixo do eixo x. Então, para o intervalo de 1 a 3, a função é estritamente negativa. Então, para esses casos, a área vai ser dada pelo módulo da função, pelo módulo da integral da função dada no intervalo de a até b. Então, aqui a área vai ser o módulo da integral de a até b da função x ao quadrado menos 4x dx. E o próximo passo, então, é calcular essa integral, os valores de a e de b. Vamos substituir aqui, porque a gente já tem. Então, aqui vai ser a integral de a até b, integral de 1 a 3. Então, agora a gente vai fazer o cálculo dessa integral, que vai nos dar o resultado dessa área. Então, a área vai ser o módulo dessa integral. Vou começar calculando a integral. Então, integral definida de 1 a 3 de x ao quadrado menos 4x dx é igual a integral de x ao quadrado dx, integral de potência, soma 1, repete o resultado embaixo. Então, é x ao cubo sobre 3, menos o 4, que é constante, integral de x dx. O x elevado a 1 vai dar x ao quadrado sobre 2. Aqui a gente pode simplificar. Definida de 1 a 3. Simplificando aqui, o 4 e o 2 por 2, a nossa integral vai ficar x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado, definida de 1 a 3. Então, integral definida, a gente vai calcular o f de b menos f de a. Então, vou calcular o resultado da integral para x igual a 3, menos o resultado da integral para x igual a 1. Então, substituindo o x por 3, 3 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado. Menos, agora, fazendo x igual a 1. 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Três ao cubo, 27 dividido por 3 vai dar 9, menos 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Então, 9 menos 18, e aqui no segundo parêntese a gente vai ter 1/3, porque 1 ao cubo é 1, então vai ficar menos 1/3. Lembrem-se de observar os sinais. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, vai dar 2. Então, aqui a gente tem o menos e aqui tem outro menos. Então, vou ter mais 2. Então, o resultado dessa integral definida. 9 menos 18 mais 2, aqui vai dar menos 9. Mais 2 vai dar 7. 7 menos 1/3. Tirando o mínimo, é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 7, 21. Menos 3 por 3 dá 1 vezes 1, 1. Lembrando que aqui é menos 7. Menos 7, menos 1/3. Então, teremos
menos 22 terços. Já era esperado e é imprescindível que esse resultado seja negativo, uma vez que a função está definida no intervalo de 1 a 3 na parte inferior do eixo do plano cartesiano. Então, a integral naquele intervalo é negativa. Então, a área da nossa função, ela vai ser o módulo dessa integral. Então, a área que a gente está calculando vai ser o módulo de menos 22 terços, módulo de uma função, a gente sabe que é um valor positivo, ou a distância do número até a origem da reta numérica. Então, 22 terços. Unidade de área, que aqui é o resultado da área que a gente determinou e que estava destacada lá no nosso gráfico. Vamos depois voltar com outros exemplos para o cálculo de área. Espero que todos que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.